boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado ao Júlio, e toda a equipe aqui do Centro Loyola pelo convite, uma alegria muito grande. Esse curso já estava sendo assim gestado desde o ano passado, mas devido a inúmeras realidades, a gente sempre estava adiando e graças a Deus nós conseguimos, nos encontrar, conseguimos colocar, tirar do papel esse projeto e colocar em prática. Eu gostaria de começar esse momento com vocês fazendo uma breve oração, pedindo para que o Senhor possa nos iluminar, para que nós possamos, com um coração muito aberto, desejar conhecer os mistérios de Cristo que são celebrados na Sagrada Liturgia. Que este momento possa ser para a gente não só um momento de conhecimento, mas também de crescimento da fé, porque é isso que importa. Importa conhecer aquilo que nós celebramos para que nós possamos cada vez mais ir nos configurando a Cristo Jesus. Vamos fazer a oração. A igreja está, durante toda essa semana, rezando a oração do 17º domingo do tempo comum, a oração da coleta. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos, o nosso curso, a nossa aula tem, então, como objetivo fazer um estudo, uma reflexão sobre a estrutura da celebração da missa. Nós poderíamos estudar o sacramento da Eucaristia sob diversos aspectos, os aspectos canônicos, aspectos bíblicos, históricos, dogmáticos, enfim. São várias as formas que nós temos de estudar este que é o maior dos sacramentos da Igreja. Porém, nesta noite, neste curso, nós vamos nos deter apenas na estrutura da celebração. Por quê? Porque é o começo. Eu estava conversando com o Júlio antes da aula, e o nosso desejo é que depois deste encontro nós possamos então fazer uma série de formações sobre a liturgia da missa de maneira mais profunda. Então, por exemplo, eu não vou entrar aqui hoje, por exemplo, na história do canto de entrada, como que o canto de entrada ele foi inserido no corpo da celebração, ou como alguns gestos, alguns rituais, não. Isso fica para uma outra oportunidade. Vamos começar, realmente na essência, conhecer toda a estrutura da celebração. E é claro que conhecer a estrutura da celebração não nos impede de tocar nesses aspectos que eu falei. Então, de vez em quando eu vou falar um pouco sobre a Bíblia, vou falar sobre uma questão canônica, mas nós não vamos aprofundar a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, sobre esses aspectos, apenas o rito da missa. Para começar a nossa aula, eu gostaria de ler para vocês um relato que para mim é muito especial, que é o relato de São Justino. É um relato do século II, da era cristã, onde São Justino, um apologista, São Justino Mártir, nós celebramos, dia 1º de julho, ele faz uma descrição perfeita de todo o modo celebrativo dos cristãos no século II, muito próximo, da era apostólica. Então, eu vou ler esse texto e vocês podem ir identificando, elementos que vão lembrar toda a estrutura, todo o rito da missa. Isso para a gente poder entender, queridos, o que provocou o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, a volta às fontes. Por isso que é importante a gente tocar nesse texto para a gente entender o espírito do Concílio Vaticano II, tá bom? Então, eu vou ler para vocês, é um texto grande, vou pegar alguns pedaços. Isso a gente pode encontrar na internet, tem lá Apologia de São Justino sobre a missa, vocês conseguem encontrar com muita facilidade. Eu não quis colocar nos slides,
e vão seguir, porque senão ficava muita coisa. Então, São Justino começa assim, essa apologia, ela nasce numa defesa que São Justino tem que fazer da fé. Havia um judeu chamado Trifão que acusava os cristãos de certas práticas idólatras. Então, para defender a fé, São Justino ele faz toda essa apologia em relação ao sacramento da Eucaristia. Eu vou ler para vocês. E no chamado dia do sol, o domingo, reúnem-se no mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos e leem-se, na medida em que o tempo permite, as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente toma a palavra para fazer uma exortação, convidando os presentes a imitar tão belos ensinamentos. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos as nossas preces. E como já dissemos, logo que as preces terminam, apresenta-se pão, vinho e água. Então aquele que preside eleva com todo fervor preces e ações de graças, e o povo aclama amém. Depois procede-se à distribuição dos dons sobre os quais foi pronunciada a ação de graças. Cada um dos presentes participa deles e os diáconos levam-nos também aos ausentes. Os que vivem em abundância e querem repartir, dão cada um o que lhe apraz e parece bem. E o que se recolhe é deposto aos pés daquele que preside, e ele, por seu turno, presta assistência aos órfãos, às viúvas, aos doentes, aos pobres, os prisioneiros, aos estrangeiros de passagem, numa palavra, a todos os que sofrem necessidade. Reunimos-nos todos precisamente no dia do sol, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse dia ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na véspera do dia de Saturno, e no dia a seguir a este, ou seja, no dia do sol, aparecendo aos seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós vos pusemos como digno de consideração. Então, esse texto, que é clássico na literatura cristã, ele descreve de maneira perfeita toda a estrutura do rito celebrativo dos cristãos já no século II. É através desse texto que, segundo alguns liturgistas, né, estudiosos do sacramento da Eucaristia, eles vão usar como o argumento em que a Igreja usou e teve para a volta às fontes da tradição. Quando nós falamos da volta às fontes, significa que a Igreja, através, né, do estudo da patrística, ela quis voltar à originalidade das ações celebrativas, o modo como se celebrava nos tempos dos padres. Então, isso consiste o espírito de volta às fontes da tradição, buscando nas fontes da tradição a riqueza desses dados, desses ensinamentos. E por quê? Porque nós ficamos 400 anos com um rito chamado rito tridentino. A Igreja, ela possui dois ritos, né? O rito chamado tridentino, que vem do Concílio de Trento, que ficou na Igreja mais ou menos 400, 500 anos, até o Concílio Vaticano II, e o rito chamado de Paulo VI, né? Às vezes alguns estudiosos fazem não esse nome ao rito, né? Eu gosto de chamar de rito ordinário, porque é um rito que a Igreja, ela deve seguir, que é o rito de Paulo VI, e um rito extraordinário. O próprio Papa Bento XVI, ele deixou novamente, né, abriu novamente a possibilidade de que o rito tridentino a missa no rito tridentino,
né, os demais sacramentos também eles pudessem ser celebrados nessa forma. Isso mostra a riqueza da igreja, né? Nenhum retrocesso, não. Por mais que às vezes a gente veja que há a tendência a certos retrocessos, mas não. A intenção da igreja é mostrar a beleza da liturgia. E aí nós então temos, né, 51 anos da promulgação do novo missal. Em 69, o Papa Paulo VI, então, ele decretou que a igreja deveria ter um novo missal. Por isso que a igreja ela tem essa preocupação de fazer com que os fiéis, nós, povo de Deus, nós somos assim chamados, né, pelo Vaticano II, povo de Deus, nós tenhamos a formação necessária para conhecer bem o que é a liturgia. Antigamente, nós tínhamos, né, sabemos bem disso, né? Liturgia, teologia, essas coisas era coisa de padre. O Concílio Vaticano II quebrou essa mentalidade, mostrando que o povo de Deus ele deve conhecer aquilo que celebra, conhecer a fé que professa. E é um pouco o objetivo, né, da nossa noite, da nossa aula, né, fazer com que vocês possam aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais, a fim de que nós possamos celebrar melhor. Então, o nosso objetivo, como eu disse no início, consiste numa explicação prática e também mistagógica de toda a estrutura da celebração. Eu me dei conta que eu não me apresentei no início, né? A Alessandra falou meu nome, mas uma apresentação rápida. Foi bom que deu tempo, de repente, de alguém chegar. Eu me chamo Jonas, eu sou leigo, sou casado, pai de 2 filhos, sou também membro da comunidade católica Shalom, sou postulante da comunidade, sou formado em teologia, né, pelo Mosteiro de São Bento aqui do Rio e tenho pós-graduação em teologia sistemática pastoral pela PUC Rio, com a pesquisa na área de teologia litúrgica. A teologia litúrgica é assim, uma matéria que muito me corresponde. Eu amo, né, posso assim dizer, esta cadeira da teologia, né? E a liturgia, ela não é apenas aquilo que às vezes a gente reduz, né, ao pode ou não pode, é o que nós chamamos de rúbrica, né? A rúbrica é necessária sim para quem celebra, para celebrar bem. Mas às vezes nós reduzimos a liturgia a essa questão de pode ou não pode. Como é que eu faço isso? Como é que eu não faço? Né? Isso é importante no segundo momento. No primeiro momento é importante nós descobrirmos a grandeza da teologia dos ritos celebrativos. Então, eu dedico, né, boa parte assim, da minha vida a ensinar as pessoas, né, a beleza da liturgia, né? Trabalhando nas escolas Mater Ecclesia aqui no Rio de Janeiro, também com o curso de teologia à distância da PUC, também sou professor de ensino religioso na escola católica aqui na zona portuária do Rio, e é o protagonismo dos leigos, né, que a igreja tanto incentiva, né, a gente possa ser sal da terra e luz do mundo sempre. Então vamos começar a nossa exposição. Eu vou passando os slides e nós vamos aprofundando algumas coisas, né? Então, a celebração da Eucaristia, no primeiro ponto da nossa reflexão, a instituição e a natureza da celebração. Aqui eu trago para vocês um pouco de uma definição que o Concílio Vaticano II ele deu a respeito da celebração da Eucaristia. Está lá na Sacrosanto Concílio número 47. A Sacrosanto Concílio é a carta magna de toda a liturgia, o documento mãe, né, que fala sobre as questões primordiais da liturgia conforme o espírito do Vaticano II. Então o texto diz: o nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiado à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. O concílio, com essa pequena definição, ele quer mostrar a união do Concílio Vaticano II. O Vaticano II não foi um concílio de ruptura, mas ele foi um concílio de continuidade. Então, por exemplo, quando nós falamos
né, quando o concílio coloca que a celebração da Eucaristia perpetua o sacrifício da cruz, ela está em perfeita continuidade com aquilo que os outros concílios e a doutrina da Igreja ensina. A celebração da Eucaristia, ela nos atualiza o evento da cruz, é a atualização não só da morte de Cristo, mas do mistério pascal. Foi o grande avanço que a teologia do Concílio Vaticano II nos trouxe. É a renovação do mistério pascal de Cristo. Sua paixão, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e a vinda do Espírito Santo, né? Como o Pentecostes, o coroamento de toda a obra da salvação inaugurada por Cristo, e que agora a igreja tem, então, o quê? A responsabilidade de conduzir até que ele volte, como fala aqui no finalzinho, né, do número 47 da Sacrosanto Concílio. Cada Eucaristia, ela nos prepara o quê? A glória futura. Cada celebração é que entra a índole escatológica da celebração da Eucaristia. Cada celebração da missa da Eucaristia, ela tem esta função de nos antecipar o céu, né, as realidades celestes. Em casa, vocês podem procurar a Sacrosanto Concílio no número 8. A Sacrosanto Concílio fala sobre essa relação da liturgia na terra e da liturgia no céu. Em cada missa, em cada celebração da Eucaristia, nos prepara para essa celebração eterna, as núpcias eternas que nós um dia iremos por toda a vida, como diz Santa Teresa, participar no céu. Por toda a eternidade cantaremos no céu as misericórdias do Senhor. Muito bem. Um outro aspecto importante, antes de nós entrarmos na estrutura da celebração, é a respeito da participação dos fiéis. O que significa a participação dos fiéis? Significa o exercício do sacerdócio comum dos fiéis. Nós também celebramos, não do modo do presidente, que faz às vezes de Cristo ali, mas nós celebramos na medida em que nós compreendemos, na medida em que nós cantamos, na medida em que nós respondemos a palavra, respondemos os diálogos, na medida em que todo o nosso ser, tudo aquilo que nós somos, está presente dentro da celebração. Então, é o exercício do sacerdócio comum dos fiéis. Lumen Gentium, um outro documento do Concílio Vaticano II, número 34. Vocês podem pesquisar também. Fala a respeito, né, do munus, do ministério dos batizados. Diz assim a Lumen Gentium. Tem um trechinho para vocês. O sacerdócio espiritual dos leigos. Jesus Cristo, sacerdote supremo e eterno, quer continuar seu testemunho e seu serviço através dos leigos. Por isso os anima constantemente com seu espírito e os induz a tudo o que é bom e perfeito. E depois a Lumen Gentium vai então fazendo toda uma explicação, quase um mini tratado a respeito do sacerdócio comum dos fiéis. Que o próprio São Paulo já orienta a comunidade de Roma, lá na Carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos de 1 a 2, São Paulo vai dizer: eu vos exorto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a vos oferecerdes como hóstias vivas. Este é o vosso culto racional. Oferecer a si mesmo. Então, cada celebração eucarística, os fiéis, eles oferecem a si próprios, né? Nós nos oferecemos em comunhão com os mistérios de Cristo. É o que fala exatamente a Sacrosanto Concílio número 8. É por isso que a Igreja procura, solícita e cuidadosamente, que os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos. Durante muito tempo, ainda isso na vida do povo, a gente precisa educar. Como é que as pessoas falam? Nós vamos assistir à missa. Não, nós vamos participar. Uma vez que nós batizados, fazemos parte do corpo de Cristo, esta celebração, ela não pode soar de maneira estranha aos nossos ouvidos. Nós não podemos entrar ali
como meros espectadores, como alguém que vai participar. Como a gente está vendo agora, né? Essa realidade da pandemia trouxe muito isso, nesse distanciamento, né? Estou olhando aqui no auditório do Loyola, nessas cadeiras, esses espaços vazios, que representam vocês que estão aí em casa. Né? Então, assim, na celebração da Eucaristia, nós formamos um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, a gente não pode entrar ali de qualquer maneira, não podemos participar da celebração de qualquer modo, como se fosse apenas um protocolo para diminuir, né, as nossas culpas. Não, nós devemos participar, aí vai dizer o concílio, da ação sagrada de maneira consciente, ativa e piedosa. Olha o que o concílio espera da participação dos fiéis. Não é reduzir o leigo, né? Não é dar ao leigo as funções do sacerdote, não. Os livros litúrgicos, eles orientam muito bem isso. Qual é a participação dos fiéis? É no canto, é na resposta, é na fraternidade que existe no decurso da celebração. Então, existe um modo próprio de nós celebrarmos. Então, voltando aqui, a igreja procura, solicita e cuidadosamente que os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. É o que nós vamos fazer aqui. É o objetivo da nossa aula. Sejam instruídos pela palavra de Deus. A função da Eucaristia, da celebração da Eucaristia é essa, instruir a comunidade da palavra de Deus. E depois, alimentem-se à mesa do corpo do Senhor. Deem graças a Deus. Aprendam a oferecer-se a si mesmos, a oferecer juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada, que dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus e entre si, para que fielmente Cristo, né, Deus, seja tudo em todos. Então, cada celebração eucarística, meus queridos amigos, ela nos leva, ela nos conduz a essa configuração perfeita a Cristo. Por isso que nós não podemos participar da celebração de qualquer modo. Por isso que nós não podemos participar da celebração com um espírito de timidez, mas com o espírito do ressuscitado. Porque é o próprio espírito do ressuscitado que nos convoca e que prepara a Assembleia para receber todos os bens que brotam do corpo místico de Cristo. Vamos lá. Próximo slide. Então, qual é a finalidade da celebração eucarística? A celebração da missa como ação de graças de Cristo e do povo de Deus hierarquicamente ordenado constitui o centro de toda a vida cristã, para a Igreja Universal e para a Igreja local e para cada um dos fiéis. Então, a celebração da Eucaristia é o centro de toda a vida da Igreja. A Sacrosanto Concílio número 10 vai falar sobre a liturgia que constitui a fonte e o cume de toda a ação da Igreja, da ação missionária da Igreja. Porém, a liturgia não esgota, né? Existem outras modalidades, mas tudo deve ser orientado para a liturgia. Então, quando a gente percebe essa preocupação da Igreja, é fazer com que a vida cristã ela seja cada vez mais cristocêntrica. É Cristo no centro. Por isso que a Eucaristia é o sacramento central. Com tudo, todos os apostolados da Igreja devem convergir para a Eucaristia, né? Brotam, nascem da Eucaristia e voltam para ela. É o centro de tudo, né? A fim de que a nossa vida seja toda ela cristocêntrica. Aqui nós temos alguns nomes, né? É muito interessante. A gente conhece a celebração da Eucaristia popularmente com o nome de missa, né? Porque no rito antigo o diácono dizia it missa est, né? Ou seja, a missão começou, né? A missa terminou, vão em missão, ide em missão. Mas é muito interessante que se nós formos procurar tanto nos documentos do concílio como na própria escritura, nós vamos encontrar diversos nomes para a celebração da Eucaristia. Então, eu faço mais ou menos um joguinho com esses nomes, né? Então,
vou aprofundar nenhum, só vou falar, né, de maneira bem breve. Então, o Memorial da Paixão, a Santa Missa, que nós estamos acostumados a chamar, a Ceia do Senhor, é um dos nomes bíblicos. Inclusive, meu trabalho no mestrado foi falando sobre o mistério da ceia na história da salvação. É um tema muito bonito, né? E essa expressão Ceia do Senhor, né, abre ao diálogo ecumênico, né, ao diálogo com os nossos irmãos, né, separados, que também usam essa expressão Ceia do Senhor, que é bíblica. É bíblica. Foi Paulo, o apóstolo Paulo, o primeiro a fazer uma catequese sobre a celebração da Ceia do Senhor na Carta aos Coríntios, né? Na primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 11, São Paulo ele faz toda uma teologia da ceia, né? Toda uma explicação teológica a respeito da Ceia do Senhor, para evitar alguns abusos que estavam acontecendo ali na comunidade de Corinto. Então, esse nome Ceia do Senhor é um nome bíblico que pertence à tradição cristã. Assembleia Eucarística, nós não somos um povo qualquer, nós somos uma assembleia congregada para sermos um povo eucarístico. Sinal de unidade, né? Entre nós não pode haver divisão, é um escândalo, o próprio Paulo ele vai dizer isso, né? Que é um escândalo quando nós nos colocamos para comer e beber a ceia divididos entre nós. Comunhão com Deus, com os irmãos, ação de graças, né? Vem aí o nome Eucaristia, essa palavra é grega que significa ação de graças. O penhor da glória futura, como eu falei, que nos prepara para a vida futura, para a eternidade. Culto de louvor também, nós estamos ali em louvor e ação de graças, em adoração. A celebração da Eucaristia é o ato de adoração por excelência, né, de toda a igreja. Banquete pascal, reunião festiva, banquete nupcial do Cordeiro, lembra muito o Apocalipse, a teologia do Apocalipse, santo sacrifício em comunhão, né, em continuidade com toda a teologia do Concílio de Trento, lembrando sempre que o Concílio Vaticano II é um concílio de continuidade, ele vem aperfeiçoar toda a teologia, né, nessa linha de continuidade. A fração do pão, esse nome, né, tão bonito, né, eu gosto muito de chamar a Eucaristia por esse nome de fração do pão, porque nos remete aos Atos dos Apóstolos, né? Eles eram conhecidos como aqueles que partiam pão pelas casas, né? Bonito. Sacramento de piedade, vínculo de caridade, cada Eucaristia deve aquecer em nós a chama do amor, a renovação do mistério pascal, da paixão, morte, ressurreição, santa e divina liturgia, em comunhão com os nossos irmãos de igreja, das igrejas orientais, e por aí vai. E aí nós chegamos, então, ao objetivo, né, do nosso aprofundamento, desta nossa aula, a estrutura geral da missa. Na missa, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, para celebrar a memória do Senhor ou o sacrifício eucarístico. Nós somos um povo convocado. Convocado por quem? Convocado pelo Espírito. É Ele quem suscita no nosso interior o desejo de estarmos reunidos em comunidade. Ultimamente nós temos feito as nossas celebrações nas nossas casas, né? O modo antigo, né? Os cristãos faziam, né, celebrações nas casas. O pai de família presidia, né, no início da igreja primitiva as celebrações. Mas que falta nos faz a comunidade? Cristo está presente na comunidade, mesmo com seus defeitos, com as suas, né, com as suas incoerências. Cristo está ali. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Né? Nós somos reunidos pelo Espírito para formarmos um povo sacerdotal, um povo eucarístico. Pois na celebração da missa, em que se perpetua o sacrifício da cruz, Cristo está realmente presente tanto na Assembleia reunida em seu nome, como na pessoa do ministro, na sua palavra e também de modo substancial e permanente sobre as espécies eucarísticas. Diz a Instrução Geral ao Missal Romano 27, né? Esse livrinho, vou mostrar para vocês, que tem toda a teologia, todo o passo a passo, né, do rito da missa. A Instrução Geral ao Missal Romano. Vale a pena quem quiser aprofundar,
um pouco mais sobre a teologia da missa, adquirir esse livrinho. Você também encontra na internet. E aqui no número 27, então, a igreja nos mostra sobre essas diversas formas da presença de Cristo na celebração. Primeiro, Cristo está presente na assembleia reunida em seu nome. Então, a assembleia tem que ter esta consciência. Nós somos responsáveis por educar a assembleia a ter esta consciência de que ela forma um povo sacerdotal. Um desafio muito grande para os pastores, os párocos, né, que tem essa função própria de educar o povo na questão litúrgica dentro da celebração. Então, é um desafio muito grande. Depois, Cristo está presente na pessoa do ministro, aquele que faz as vezes do Cristo. O sacerdote, como vai dizer toda a teologia do concílio, é o Cristo cabeça, aquele que preside a comunidade na caridade, preside a caridade, a comunidade no amor. Depois, na palavra, aqui nós vamos ver muito, quando falarmos da liturgia da palavra, sobre a importância que a liturgia da palavra ela deve ter, que às vezes passa, né, nas nossas assembleias de maneira despercebida, como se fosse um apêndice para chegar à comunhão. Não, nós vamos entender como que Cristo se faz presente na palavra e como nós devemos valorizar toda a liturgia da palavra, todo esse momento privilegiado onde Deus nos fala, onde a história da salvação ela se atualiza. E Cristo também está presente nas espécies eucarísticas. Quando termina a celebração, essas três formas, no povo, no ministro e na palavra, elas acabam, e a única que permanece é a presença real do Senhor no sacramento, no pão e no vinho eucaristizados, transformados em Eucaristia. Já pedi aqui fazer um ajuste. Acho que até mais alto. Muito bem, queridos. Então, nós vamos ver um pouquinho agora sobre a estrutura da missa. A missa, ou ceia do Senhor, consta de duas partes. Quais são essas duas partes? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Também nós podemos chamar essas partes de mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Essas duas partes estão unidas entre si tão estreitamente que formam um único ato de culto. Para a gente compreender, não existe uma celebração, não existe a celebração da Eucaristia, da missa, sem liturgia da palavra e sem liturgia eucarística. Deve haver essas duas partes unidas, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Durante muito tempo, isso, antes da reforma do Concílio Vaticano II, e, como eu falei no início, nós temos 51 anos, né, de promulgação do novo missal, em 69, muitas vezes se sobrecarregou a missa de devoções. A igreja ela não é contra as devoções populares, muito pelo contrário, né? Tudo está orientado para a grande oração da igreja, que é a oração litúrgica. As nossas devoções elas devem estar em comunhão com a liturgia. Porém, às vezes ainda nós herdamos alguns resquícios, né, dessas adaptações. Por exemplo, às vezes é comum em alguns lugares, isso depende também de muita questão de cultura, mas a igreja pede que isso seja superado. Se tem o costume, por exemplo, de fazer na quaresma, a via sacra, vamos dar esse exemplo. Então, existe esse piedoso costume de, no tempo da quaresma, rezarmos, ou nas sextas-feiras, fora do tempo da Páscoa, rezarmos, né, a via sacra, esses últimos passos do Senhor até a paixão. Nos lugares, o que acontecia? Acontecia essa questão errônea, né? Se tirava toda a liturgia da palavra, rezava-se a via sacra e depois, no final da via sacra, começava a liturgia eucarística. A igreja, né, orienta que isso não deve ser feito. Por quê? Porque a liturgia da palavra ela ocupa, um lugar privilegiado. Ou então, outra coisa, né?
É festa do padroeiro, hoje é dia de Santa Marta, né? Vamos pegar um santo mais assim, popular. Dia de Santo Agostinho, dei esse primeiro santo agora aqui. Então, nós vamos substituir as leituras da missa pelos sermões de Santo Agostinho. Por mais que as homilias de Santo Agostinho estejam carregadas da palavra de Deus, elas não são o quê? Sagrada Escritura, ela não faz parte do quê? Do livro da revelação, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, esse momento da liturgia da palavra é um momento onde Deus nos fala através da Escritura. Isso deve ficar muito claro. E também não pode haver, né, uma missa assim, eu vou cortar, por exemplo, a oração eucarística. Não. Fica, né, um defeito na celebração. Voltando àquilo que a igreja nos ensina. Essas duas partes estão unidas entre si, tão estreitamente que formam um único ato de culto. Ontem eu lia sobre a questão da homilia e achei muito interessante como o autor dizia que a perfeita homilia, dizia ele, né? Certamente ele é um grande homiliasta. Né? Ele dizia que a perfeita homilia é aquela que fala dos textos, explica os textos, aplica os textos à nossa vida cotidiana e faz o link com a liturgia eucarística. Ele dizia, né, um pensamento desse autor, do Padre Aldazábal, né, esse José Aldazábal, ele que fez o comentário dessa terceira edição da Instrução Geral Missal Romana. Ele dizia que uma homilia que falte esses três tópicos é uma homilia defeituosa, né? Porque toda homilia tem esse fio condutor. Deve concluir, né, aonde? Na Eucaristia, no mistério eucarístico. Tá bom, queridos? Só para a gente amarrar bem essas definições, porque isso é muito importante a gente compreender. Os elementos constitutivos, então, da celebração eucarística. Vamos ver quais são esses elementos. Primeiro, a leitura da palavra de Deus e sua explicação. Isso faz parte da natureza do rito da celebração. Como eu disse, não pode haver uma celebração da Eucaristia sem a presença da palavra de Deus. Nós podemos ter, em muitos lugares, tem o quê? A celebração da palavra. Às vezes, até essa celebração da palavra nem tem rito da comunhão, em lugares onde é de difícil acesso à presença do padre. É um outro momento, é um rito à parte, uma paraliturgia. Então, a liturgia, a leitura da palavra de Deus e a sua explicação, a homilia, né? Os fiéis, nós temos o direito de receber dos pastores de alma, diz o direito canônico, né, o reto ensinamento da palavra, da pregação e das celebrações dos sacramentos. Segundo, as orações e as outras partes próprias do sacerdote. Então, existem momentos em que o padre ele age ali como o pontífice. São partes próprias do padre. Compete à Assembleia rezar essas partes? Aí nós devemos, né, pedir a Deus o discernimento, né? E a nossa aula tem como esse objetivo de até de formar a nossa consciência. Essa parte não é minha. Como, por exemplo, o padre não pode fazer uma parte que é própria do povo. Cada um tem ali a sua função, o seu ministério. Essa semana passada eu estava estudando um pouquinho a oração consacratória, a oração de consagração da ordenação diaconal. Que peça rica, peça litúrgica, né? Um texto litúrgico rico, onde a igreja diz, né, num determinado momento, que Deus quis distribuir na igreja os dons e os ministérios. Para o quê? Para que este povo fosse bem organizado. Então, uma celebração organizada é aquela onde eu sei qual é a minha parte, o sacerdote sabe qual é a parte dele, e ali nós formamos o que? Essa harmonia. É muito bonito. Por exemplo, eu incentivo muito, né? Eu falo para os músicos, né? Cantem aos domingos as respostas, né? A forma do povo participar, a forma do povo estar ali também em oração com o sacerdote. A gente não precisa inventar nada, né? Porque já está tudo prontinho, é só a gente saber adaptar. O terceiro elemento constitutivo, as outras fórmulas que competem a toda a Assembleia. Então, as partes que são próprias do povo. E a última, e não menos
significante, né? Tem o seu rico significado, o silêncio sagrado. Isso eu confesso com muita dor, que às vezes as nossas liturgias, elas são muito barulhentas. Nós precisamos educar, meus amigos, me ajudem, me ajudem nisso. Você aí onde você está, me ajude o padre da sua paróquia a formar o povo para o silêncio. Nós, infelizmente, vivemos nesse mundo rodeado de barulho, né? De informações, de tantas coisas, e às vezes no lugar que é próprio para a oração, para a escuta de Deus através do silêncio, se fala de tudo, se faz tudo, se canta tudo, e às vezes a gente não tem nas nossas celebrações esses momentos. Né? Vamos falar depois aqui, se não me engano, acho que tem um slide que fala sobre os momentos, né, de silêncio. Posso adiantar, depois das leituras, no ato penitencial, para que nós possamos fazer o nosso exame de consciência. Na oração da coleta, oremos, né? O sacerdote faz aquele breve silêncio. Depois da comunhão, a igreja orienta, diz que pode haver um canto de ação de graças, sim, mas que deve também ser respeitado o silêncio que é chamado de sagrado. Carta que Deus nos fala. Até sobre a questão, falando dessa questão das liturgias barulhentas, né? Uma vez eu estava fazendo uma formação também para os músicos, um rapazinho, ele me perguntou, fez uma pergunta assim, Jonas, quais instrumentos podem ser usados na liturgia e quais aqueles que não podem? Eu brinquei com ele assim, olha, vamos abrir o Salmo 150, o último salmo, né, do Saltério. Lá diz o quê? Cantai ao Senhor Deus ao som da harpa, de símbolos sonoros, de júbilo, né? E tantos outros instrumentos. Eu dizia para ele, todos os instrumentos são permitidos desde que levem o povo à oração. À oração. Eu já participei de missa com quase uma orquestra, né? E aqueles solos, aqueles instrumentos, né? Eles faziam, de fato, na Assembleia, essa elevação. Eu percebia que a Assembleia estava ali mergulhada no mistério. Como, às vezes, a gente pode ter um instrumento e também participei de missa com um violão. O rapaz tocando um violão também. Ou a gente tem o contrário, o extremo, né? A gente participa de uma missa com um monte de instrumentos, às vezes afinado, mas que o som sobrepõe a voz do povo. E aí começa aquelas microfonias, aqueles ruídos, né? Como isso atrapalha a celebração. Lembrando sempre, é Deus quem quer nos falar. Seja no canto, seja num solo, no instrumento. Ali é o lugar onde Deus quer, né, ser adorado, ser louvado. Então, todos os instrumentos são permitidos, desde que conduzam o povo para a oração. Se aquela bateria, se aquele teclado, se aquela guitarra, se aquele violão não conduz o povo para a oração, é melhor que a gente não deixe de lado. Agora, que as nossas baterias, que os nossos violões, que todos os instrumentos possam fazer este grande, né, ato de louvor a Deus. Possam elevar os nossos corações a uma experiência concreta com Deus, com o ressuscitado. Então, devemos lutar muito com isso, para que tenhamos, de fato, esse cuidado com o silêncio sagrado, o silêncio no decurso da celebração. Chegamos, então, às partes da missa. Vamos ver quais são as partes da celebração. Lembrando aquilo que eu disse no início, se alguém não escutou, nós não vamos aprofundar muito. Nosso objetivo é fazermos outros encontros para, então, trabalharmos de maneira mais profunda cada elemento constitutivo da celebração da missa, até por causa do nosso tempo também. Então, nós vamos para os ritos iniciais da celebração. Missa, como eu disse, que se divide em duas grandes partes, liturgia da palavra, liturgia eucarística. Esses ritos, eles têm alguns ritos que formam todo esse conjunto que vai dar toda essa estrutura da celebração. Então, vamos lá.
A introdução à missa é formada por um conjunto de ritos, mais ou menos ligados entre si, que são o canto de entrada, o canto é a procissão de entrada, a veneração do altar, a saudação inicial, o Kyrie, o hino de louvor e a oração da coleta. É o que nós chamamos de introito, são as partes que preparam a liturgia da palavra. Vou chamar a atenção para apenas 3 elementos, né? Explicando de 3 elementos de maneira muito breve. O Kyrie. O Kyrie, ele é uma súplica dirigido a Cristo. Kyrie, essa expressão significa Senhor. Foi a expressão que os apóstolos de São Paulo eles deram a Jesus ressuscitado. Ele é o Senhor, o Kyrios glorioso, o Rei da Glória. Então, a gente às vezes pensa, né, que aquelas expressões Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, se referem à Trindade. Não, são expressões dirigidas ao Cristo. Ele é o Senhor. O segundo ponto é o hino de louvor. O hino de louvor, ele é um hino muito antigo. Ele é do século II da era cristã. Aqui vale a pena a gente abrir um pouquinho parênteses para falar da história do hino de louvor. A Igreja orienta, na instrução geral do missal, que este hino não seja substituído por um outro hino de glória ou de exultação ou de louvor, né, em si. Um hino festivo, não. Ele faz parte daquilo que nós chamamos de partes fixas da missa. Quais são essas partes? Partes fixas são aquelas partes que não podem ser modificadas. Podem ser, né, cantadas, devem ser cantadas, mas não podem ser modificadas. Quais são? O Kyrie, o Senhor tem de piedade, não pode substituir por um outro tipo de canto. Uma vez foi até muito interessante, nas minhas experiências por aí, acho que vale a pena a gente também partilhar um pouquinho isso. Eu estava numa paróquia, ajudando uma formação litúrgica, e ia ter a celebração da Crisma. E o padre falou assim, olha, aproveita que você está aqui, conversa com os jovens, né, com os músicos, com os pessoal da coordenação da Crisma, sobre a questão dos cantos para a celebração. Né? Então, eu fui pedir para ver ali a folha, e tinha uma música que ela tinha um erro de doutrina. Era uma música que colocaram para ser música de ato penitencial e que ela tinha um erro de doutrina. Uma coisa assim, até o próprio Santo Agostinho vai falar, né? Todo ser humano é bom, o homem foi criado bom por Deus. Né? O homem é bom na sua essência. Né? A gente viu que já Santo Agostinho defendia isso. E a música falava ao contrário, que o homem não é bom. E aí eu falei, olha, então chamei os meninos e falei, olha, essa música ela não está muito de acordo com a doutrina, então a gente tem que muda, né, tal, com jeitinho, né, com caridade, a gente vai, os meninos entenderam, né, eles compreenderam, eu falei, olha, Senhor, piedade, né, tem tantas melodias bonitas, tem tantas versões muito bonitas, né, gente, não sei se tem algum músico me escutando, veja no missal, o missal romano tem inúmeras fórmulas para o ato penitencial. Você pode se divertir, né, criando melodias para essas invocações. Então, tem para o tempo do advento, tempo da quaresma, tempo comum, para as solenidades, uma variedade de invocações do ato penitencial para os diversos tempos litúrgicos, né? Muita coisa. Então, você pode dedicar aí o seu tempo a compor melodias, você vai enriquecer, né, a vida da igreja com isso. Né? Vale a pena gastar um pouco, né, de tempo nessa questão musical. Então, voltando, falando, né, das partes fixas, o Kyrie, o Glória, o Santo e o Cordeiro de Deus. Essas partes, elas devem ser sempre cantadas, sobretudo aos domingos, e elas não devem ser modificadas. E o Glória, por quê? Como eu dizia, é um cântico antigo do segundo século, e ele nasceu do testemunho de fé dos primeiros cristãos. Aqui a gente vê a relação que a liturgia, que a igreja, né, o cristianismo tinha com a cultura. Então vamos lembrar aí em casa o Glória, né? Como é que é o texto? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens por ele amados. A primeira expressão tirada lá do Evangelho de São Lucas, do relato do nascimento de Cristo, quando
os anjos entoaram no céu este hino a Deus pelo mistério da encarnação. E a segunda parte, né? Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Essas expressões, queridos, elas eram expressões usadas pelo povo para saudar o imperador. O imperador, ele era tido como um deus. E o povo, quando o imperador chegava, o povo aclamava ele com essas expressões, né? Enaltecendo a sua pessoa. Os cristãos, já querendo romper com esse culto, essa quase uma idolatria ao imperador, eles falam, não, vamos dizer essas frases àquele que é verdadeiramente digno delas. Então, eles começaram a aplicar essas frases, né, na liturgia. Olha que coisa interessante, né? Se pegou algo da cultura, expressões da cultura pagã, profana, e se colocou dentro da liturgia, dando a elas um novo sentido. E depois, então, tem toda a formação desta peça, que é um hino de louvor, uma grande doxologia ao Pai por Cristo no Espírito. Então, é um hino tanto cristológico como trinitário. A riqueza do hino de louvor. Então, assim, quando nós recitamos essa peça na liturgia, nós estamos em comunhão com aquelas comunidades cristãs primitivas, né? A unidade da igreja. Isso é muito bonito, né? A gente estuda o sentido de cada texto, né? Como que esses textos foram sendo acrescentados e introduzidos dentro da celebração. Então, esse cuidado que nós devemos ter com o hino de louvor. Não é qualquer glória que a gente deve colocar na celebração. Aqui também os músicos devem compor melodias para este belo cântico, que é o hino de louvor. E depois a oração da coleta. A oração da coleta, então, ela conclui toda a introdução da celebração da missa. Por que coleta? Porque o sacerdote ele faz esse gesto, né? Oremos. Ele abre os braços como o sinal, o gesto daquele que é um intercessor, depois ele fecha, une suas mãos, ele permanece um instante em silêncio. Esse silêncio, ele representa uma espécie de recolhimento de todos os pedidos da Assembleia. A função do sacerdote, então, neste momento, é esta função de coletor. Ele recolhe as intenções da Assembleia, tudo aquilo que a Assembleia veio trazer, veio oferecer, e oferece ao Pai por Cristo no Espírito. Toda a oração litúrgica da Igreja, ela tem este esquema, como eu rezei no início da nossa aula, né? Vou tomar de novo o texto, para vocês perceberem que é sempre uma oração dirigida ao Pai por Cristo no Espírito. Olha o que diz a oração. Ó Deus, o sacerdote então está se dirigindo ao Pai. Por quê? A Eucaristia é uma celebração dirigida ao Pai. Ela é o maior ato, vai dizer toda a tradição, os santos vão dizer isso, né? Muitos santos vão ensinar isso ao povo, que é o maior ato de adoração que nós podemos prestar a Deus. É a Eucaristia. Então é sempre a Deus. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, sempre dirigido ao Pai, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam e possamos abraçar os que não passam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sempre a oração se conclui com esta doxologia, né? Todo o esquema da celebração, toda a Eucaristia é sempre uma oração ao Pai, por Cristo, no Espírito. Vamos aprofundar isso quando nós chegarmos na doxologia, naquela oração após a oração eucarística. Certo, queridos? Então, esse é o conjunto dos ritos que formam a introdução da celebração. Chegamos, então, à liturgia da palavra.
Eu fiz um trabalhinho, né, para mostrar para vocês, peguei algumas principais explicações a respeito da liturgia da palavra, nos principais documentos da igreja. Então, aqui, alguns 4 slides são apenas citações, né, a respeito desses documentos, né? Os 4 pontos, 4 tópicos, 4 citações desses documentos oficiais do magistério que tem o intuito de nos formar a respeito do valor que a liturgia da palavra ela possui. Então, o que diz a igreja? Vamos ver o primeiro. Na Sacrosanto Concílio, na Dei Verbum número 21, diz assim: quando na liturgia se leem as Sagradas Escrituras, o próprio Deus fala ao seu povo, e Cristo presente em sua palavra anuncia o Evangelho. Então, primeiro ponto, Deus nos fala. A liturgia, ela consiste nesse âmbito privilegiado, aonde a revelação divina, e nós compreendemos por revelação tudo aquilo que Deus nos falou, desde o Gênesis até o Apocalipse, é onde a revelação ela ganha sua atualização. A história da salvação ela é atualizada. Lembram da Vigília Pascal? Daquele conjunto de leituras, quase 9 leituras, não lembro agora, grande, toda a releitura da história da nossa salvação até chegar na ressurreição. Por que na Vigília Pascal existe esse número de leituras? Eles eram os últimos ensinamentos dados aos catecúmenos, aqueles candidatos que iam receber o batismo. Então, a igreja queria com isso dizer o quê? Dizer assim, olha, vocês estão vendo toda essa história de salvação, desde o Gênesis, que teve o seu ápice agora aqui na ressurreição. Vocês, através do batismo, vão fazer parte também dessa história. Vocês fazem parte de todo evento salvífico. Vocês foram alcançados por Deus e agora fazem parte deste novo povo de Deus que é a igreja. Olha que beleza, né? O que a liturgia ela nos proporciona. Então é Deus que nos fala. E Cristo, ele continua a anunciar o seu evangelho. Por isso que a palavra pregada na igreja não é palavra do homem, é palavra sempre de Cristo. Ontem, nesse comentário que eu lia sobre a homilia, nesse texto que eu lia sobre a homilia, o autor dizia, né, o cuidado que se deve ter é aquele que prepara a homilia para que nunca falar em nome dele, mas sempre falar em nome de Cristo. Responsabilidade. Continua Dei Verbum 21, em outro parágrafo. A igreja sempre venerou as divinas escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar, toma da mesa tanto da palavra de Deus quanto do corpo de Cristo, o pão da vida, e o distribui aos fiéis. Queridos, esse trecho da Dei Verbum 21 quer nos mostrar a relação intrínseca que existe entre a palavra e a Eucaristia. E eu vou ser ousado, né, em dizer uma coisa para vocês. Nós só podemos ter a Eucaristia, o pão e o vinho, né, eucaristizados, transformados ali em corpo e sangue de Cristo, como nós cremos na fé católica, se tivermos primeiro o quê? A palavra. Prólogo de João, lá no capítulo 1, versículos 14, São João vai dizer o quê? E a palavra se fez carne. Em cada Santa Eucaristia, em cada missa, acontece esse movimento encarnatório. A palavra se faz carne. Nós comungamos, nós sabemos disso pela fé, o corpo de nosso Senhor. Então, nós comungamos o quê, queridos? A palavra de Deus. Olha que grandeza. E que às vezes passa tão despercebido aos nossos olhos. É necessário uma formação, né? Para a gente poder ter esse conhecimento. Então, cada celebração da Santa Missa, nós comemos esta palavra que primeiro foi proclamada lá no ambão e que depois, pelas mãos do sacerdote, pela invocação do Espírito,
se transformou em nosso alimento. Tem uma música muito bonita da Miriam Collin, da irmã Miriam Collin, que ela vai, de maneira muito poética, resumir toda essa doutrina. Quando ela vai cantar assim: vossa palavra se tornou comida. É exatamente essa dinâmica que acontece em cada Santa Missa. A palavra de Deus proclamada, por isso que ela não pode cair no chão. Orígenes tem um texto muito bonito que ele fala sobre isso. Orígenes, que foi um escritor eclesiástico do século III. Se eu achar aqui, achei. Eu vou ler para vocês sobre a importância que nós devemos dar à proclamação da palavra. É muito sério. Orígenes, ele chega a ser duro. Eu vou ler para quê? Para que a gente possa nos converter em relação a isso. Tantas vezes, né, na celebração, ou agora nós estamos com isso, né? A gente pega o celular, né? Aí vê lá toda a questão das leituras. Não é o momento disso. Naquele momento nós devemos ter os nossos olhos fixos naquele que proclama. Olha o que Orígenes diz. Uma homilia sobre o Êxodo número 13. Vede se concebeis, se fixais as palavras divinas, não aconteça que as deixeis, escapar das mãos e elas se percam. Quero exortar-vos por meio de exemplos tomados dos vossos hábitos religiosos. Vós que participais habitualmente nos divinos mistérios, sabeis com que preocupação respeitosa recebeis o corpo do Senhor quando vos é entregue. Não seja que uma parcela do mesmo caia ao chão e se perca uma parte desse tesouro consagrado. Com razão vos julgareis culpados, e tende razão para isso, se por vossa negligência se perdesse um pouco desse pão. Se tendes tanto cuidado em guardar o seu corpo, e com razão, porque haveis de pensar que é menor sacrilégio negligenciar a palavra de Deus do que o seu corpo. O que eu vos mando é que ofereçais os primeiros frutos, isto é, as primícias. Oferecer o que vem em primeiro lugar é, logicamente, ficar com o que sobra. Antes de mais, a minha razão deve compreender Deus e oferecer-lhe as primícias de sua inteligência, para que, depois de ter compreendido Deus muito bem, ela conheça em seguida todo o resto. Faça o mesmo a palavra, façam o mesmo todas as faculdades que em nós existem. Orígenes, ele chama a atenção para o cuidado que nós devemos ter ao recebermos o alimento da palavra. Na celebração da Eucaristia, queridos amigos, existem essas duas mesas preparadas para que nós possamos tomar parte. Por isso, que muitos liturgistas chamam, né, a celebração da Eucaristia da grande refeição, e é a mesa da palavra. Ali nós nos alimentamos e nós não podemos permitir que a palavra de Deus, como fala no Evangelho do semeador, essa semente caia à beira do caminho e se perca. Temos que ter cuidado, pedir ao Senhor esta atenção. Muito nos ajuda o exemplo da Virgem Maria, que sempre foi solícita e dócil à escuta, né, da palavra, sempre solícita a esse Deus que lhe falava através da sua palavra. E também o cuidado, né, com a própria Eucaristia, como Orígenes, assim ele explica, né, essa palavra e depois se transformará em nosso alimento. É até interessante essa relação entre a palavra e a Eucaristia. Em muitas igrejas se tem o costume de deixar o evangeliário, que é aquele livro dos evangelhos, sobre o altar. Já vi até em uma igreja, o padre fez essa adaptação, achei muito interessante. Ele fez em cima do sacrário, ele fez uma pequena estante para colocar ali o evangeliário, para lembrar a comunidade a relação que existe entre a palavra e a Eucaristia. Aquele que nós adoramos na espécie eucarística é a palavra que se fez carne. É rica a nossa fé. É muito bonito.
Vamos lá. Sacrosanto Concílio número 51. Prepare-se para os fiéis com maior abundância à mesa da palavra de Deus. Abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia, de modo que dentro de um período de tempo estabelecido sejam lidas ao povo as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Foi um desejo do Concílio Vaticano II, que nós pudéssemos, em cada celebração, termos contato com a palavra de Deus. É uma grande riqueza o que a reforma litúrgica ela nos trouxe. Antes do Concílio Vaticano II, não existiam esses lecionários como nós temos, né? Quem trabalha na equipe de liturgia sabe, lecionário dominical, lecionário semanal, lecionário dos santos, né? Não existia. Isso é fruto da reforma litúrgica. Como eram feitas as leituras, né? Tudo ficava praticamente no missal. Então, o celebrante, ele tinha, né, ali aquele livro, o missal, que é o livro da missa, e ali também tinham as perícopes, os textos bíblicos para aqueles domingos. Durante a semana se lia, inclusive, os textos do domingo. O Concílio Vaticano II, com esse espírito de renovação, então, desejou que nós, fiéis, pudéssemos, né, tomar parte da riqueza dos textos bíblicos, né, da história da salvação. Então, é muito interessante que a gente pega hoje os nossos lecionários, a gente vai ver, né, leituras do ano A, leituras do ano B, leituras para o ano C, durante a semana, leituras do ano ímpar, leituras do ano par, nos santos, cada santo com os seus textos, as suas celebrações. É a riqueza da igreja. A igreja é muito rica. Existia também, antes da reforma do Vaticano II, já um santoral, que é um lecionário dos santos, né? Alguns textos bíblicos para determinados santos, né? Que estavam escritos no calendário. Mas como que o concílio ele abriu a Bíblia para o povo? É uma graça de Deus, né? Uma graça muito grande. Não que a Bíblia estivesse escondida, o povo de Deus sempre teve acesso à Bíblia, mas agora a igreja compreende que a liturgia é o lugar privilegiado onde essa palavra ela deve ser ensinada e proclamada. Sacrosanto Concílio número 92, as leituras da Sagrada Escritura devem ser ordenadas de maneira que os tesouros da palavra divina sejam acessíveis com maior facilidade e plenitude. Então, cada domingo, né, que alegria a gente poder ouvir cada trecho da Sagrada Escritura, a primeira leitura, sempre correspondência com o Evangelho, com o Salmo. A segunda leitura, que muitas pessoas pensam ser um apêndice, né, é algo assim necessário, mas não é. A segunda leitura ela é uma espécie de catequese semanal, onde o apóstolo ele tem a função de nos orientar, de nos formar sobre um tema da doutrina, né? A riqueza também das segundas leituras aos domingos, né? Então, assim, é a igreja que abre os tesouros da Bíblia, como Jesus falou no Evangelho do domingo passado, né? Sabe aquele que tira do seu tesouro, do seu baú, né? Coisas novas e velhas, né? Ele vai tirando, né? Então, a palavra de Deus, essa fonte inesgotável, vai dizer São Gregório Magno, que ela seja cada vez mais abundante. Nós não nos cansamos de abrir a Bíblia e de descobrir ali o quê? As riquezas do amor de Deus por nós. Ainda mais quando a palavra é proclamada na liturgia. Sempre é Deus que nos fala. Por isso que é palavra do Senhor. É palavra de salvação. Porque Deus nos fala agora. Deus nos salva agora. Continuando, por causa do horário, também estou controlando aqui um pouquinho o nosso horário. Vamos lá. Deve-se, antes de tudo, dada atenção à liturgia sagrada, a liturgia da palavra. Esta constitui o âmbito privilegiado aonde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo que escuta e responde. Aliás, a unidade íntima entre palavra de Deus e Eucaristia está radicada no testemunho da Escritura, vai dizer o Papa Bento XVI, na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, nos números 52 e 54. A Sagrada Escritura, proclamada na liturgia, expõe o desenvolvimento da economia divina realizada no Evangelho de Jesus Cristo. Então, como eu disse,
Toda a história da salvação é atualizada em cada liturgia. O Evangelho é o coração, a plenitude de todo este evento salvífico. A instrução geral no Missal Romano, número 9, na liturgia da palavra, Deus fala ao seu povo. Cristo continua a anunciar o seu Evangelho e o povo responde a Deus com o canto e a oração. Olha que beleza. Toda a liturgia da palavra, então, é essa relação dialogal entre Deus e a comunidade. Nós respondemos, né, através do salmo, no aleluia, no profissão de fé, a oração dos fiéis. Olha o momento do diálogo. Deus, como vai dizer aquele texto bonito de Isaías 55, a palavra que Deus lhe fala não pode voltar para ele sem produzir frutos. É necessário acolher essa palavra e responder com fé a esta palavra. A estrutura da liturgia da palavra. A liturgia da palavra possui 4 elementos constitutivos. O primeiro, a proclamação das leituras bíblicas e a homilia. Depois, o canto dos salmos e antífonas, o aleluia. A oração da assembleia e a oração de quem preside, a conclusão de quem preside, né? A conclusão de toda a liturgia da palavra que está no finalzinho da oração dos fiéis. Então, esses são os 4 elementos constitutivos da liturgia da palavra. Eu chamo a atenção aqui para essa relação de diálogo, né? Como eu disse. Então, como é feito na missa, geralmente? A palavra é proclamada. Então, nós temos primeiro a palavra dos profetas, a resposta a essa palavra no Salmo, depois a nossa catequese, né, dominical, depois Cristo nos fala, por isso que então nós permanecemos de pé, nas leituras nós permanecemos sentados nessa posição, né, mais confortável para a escuta, os nossos olhos, né, toda a nossa atenção deve estar direcionada para o proclamador, para aquele que proclama. O Cristo, ele fala no Evangelho, devemos estar de pé, ele está ressurrecto, ressuscitado. Depois, a igreja nos fala, então a homilia é o lugar, como eu disse, onde essa palavra vai ser atualizada para a nossa vida. Então, a igreja ali que nos fala, o padre, o sacerdote nos fala em nome de Cristo. Depois, a assembleia diz sim, através da profissão de fé, a tudo aquilo que foi dito pelos profetas, pelo apóstolo, por Cristo, pela igreja. Então, a Assembleia agora diz sim, professando a sua fé, rezando a profissão de fé, seja o credo dos apóstolos, seja o credo niceno. E, no fim, aí nós vamos nesse tópicozinho aqui, a oração da Assembleia. A Assembleia responde de maneira oracional. Então, toda a liturgia da palavra, ela tem que levar os fiéis a dar uma resposta orante à palavra de Deus. Olha que coisa bonita. É o que seriam as nossas preces, né? Eu estava lendo até nesse livrinho do Celan, é um livrinho antigo, já saiu até de circulação, mas eu tenho ele como um tesouro, né? Uma joia preciosa. Então, ele, sobre a oração dos fiéis, ele vai dizer assim, que é necessário educar os fiéis na oração. Vou ler para vocês um trechinho. Não basta ler num folheto algumas intenções já formuladas. Sempre são sugestões. É preciso educar os fiéis a fim de que a espontaneidade de uma assembleia exprima os verdadeiros interesses e as necessidades da igreja, da humanidade e da comunidade local, conforme as circunstâncias vividas. Então, a igreja quer educar os fiéis a isso, a rezar espontaneamente, a orar espontaneamente. Aqui eu me recordo de um pensamento de São José Maria Escrivá, ele diz assim, que a tua oração, filho, seja uma oração litúrgica, que a tua oração seja com aqueles textos do missal, com aqueles textos, né, da liturgia. Para quê? Para que a tua vida seja cada vez mais um culto de louvor a Deus, né? A tua vida possa expressar aquilo que você celebra. Gente, isso é muito profundo. Quando nós conseguirmos alcançar essa maturidade,
aí nós podemos dizer que a Assembleia realmente ela se transformou em corpo de Cristo, né? Ela sempre se transforma, mas aí há esse transbordamento, podemos assim dizer. O fermento está ali. Às vezes a massa transborda, né? Quando a gente tem essa Assembleia educada para a oração, aberta. E aí as equipes de liturgia, né, deveriam ter então essa preparação. Preparar a liturgia, queridos, não é só fazer comentários. Aqui nesse livrinho do Celan, e aí a Conferência Episcopal Latino-Americana, são os nossos livros. Vale a pena lembrar, esse livrinho está agora resumido nesse aqui, está presente nesse manual de liturgia, né, do Celan. Então, a terceira parte dele é sobre a celebração eucarística, ele fala sobre os sacramentos, a terceira parte é sobre a celebração da Eucaristia. Vale a pena, na Paulus tem, vocês podem comprar, em desejar, são 4 volumes riquíssimos, de uma teologia maravilhosa. Então, a nossa Conferência Episcopal Latino-Americana tem essa preocupação de nos educar para a oração, de fazer com que a Assembleia possa responder de maneira oracional aquilo que ela crê, aquilo que ela celebra, né? Então, vale a pena a gente ter essa sensibilidade, né? Como eu dizia, mais do que formular comentários, a equipe de liturgia deve se reunir semanalmente, se possível, para quê? Para rezar os textos bíblicos do domingo. O dia em que nós conseguirmos isso, nossa Senhora, é um sonho de consumo, né? A gente poder se encontrar, escutar a palavra através da Lexio Divina, fazer a nossa leitura orante. E ali, então, a gente se preparar para a liturgia dominical desta forma. Eu sempre aconselho aos meus alunos, né? Rezem. Como é que a gente se prepara para a missa? Não é só na roupa que a gente escolhe, não. A gente se prepara para a celebração já indo para a igreja com os textos, né? Em casa eu já li, já fiz a minha leitura orante, já fiz a minha Lexio Divina. Deus já me falou, agora eu vou o quê? Me alimentar mais uma vez. Deus sempre tem algo novo a nos dizer. A gente não chega na missa de qualquer jeito, né? Voltamos a falar aqui, então, queridos, do silêncio sagrado, né? Então, a liturgia da palavra deve ser celebrada de tal maneira que favoreça a meditação. Por isso, deve-se evitar a pressa, olha aí, que impede o recolhimento, né? Às vezes, né, o leitor lê de qualquer maneira, de qualquer forma, a liturgia da palavra passa e às vezes a própria Assembleia não tem essa educação. A missa é 9 horas. Não, então a missa vale até o Evangelho, vamos chegar 9h15, não. Não desperdicemos. Olha o que a Orígenes nos falou. Não deixemos cair no chão a semente da palavra, o alimento da palavra. É Deus que nos fala. O diálogo entre Deus e os homens, que se realiza com a ajuda do Espírito Santo, requer breves momentos de silêncio, adequados à Assembleia presente, para que neles a palavra de Deus seja acolhida interiormente e se prepare uma resposta por meio da oração. Vai dizer o ordo de leituras da missa, né? A introdução geral ao lecionário da missa, toda a teologia da palavra, né? Como a igreja deve conduzir a liturgia da palavra, está no início do lecionário, desse livro das leituras. Então, a igreja tem essa preocupação de que nós possamos, né, dar a Deus uma resposta através da oração. Não qualquer resposta, mas por meio da oração. Chegamos então, meus irmãos, né, ao ápice de tudo. Ao ápice que é a liturgia eucarística, a segunda parte da celebração ou mesa do corpo de Cristo. Assim também nós costumamos chamar a segunda parte da celebração. Então, só para recapitular um ponto interessante antes de eu entrar na liturgia eucarística, é que toda a liturgia, toda a ação litúrgica, ela quer ser para nós uma escola de oração. Então, uma vez repletos desse espírito de oração, nós podemos, na oração eucarística, dar graças, né, a Deus. Uma celebração litúrgica que não eduque o povo à oração, ela é defeituosa, podemos assim dizer.
Devemos pedir a Deus essa graça de sempre estar imbuídos de um verdadeiro espírito de oração. Vamos lá. Deixa isso. A segunda parte da missa, estreitamente unida à primeira, toma o nome de liturgia eucarística ou mesa do corpo de Cristo, como eu falei lá na parte da liturgia da palavra. Na liturgia eucarística, vamos agora receber como em alimento a palavra. Essa palavra que agora vai se transformar em alimento. Comungamos o Cristo, que é a palavra viva do Pai para nós. Nesse momento, da mesa do corpo de Cristo. Na última ceia, Cristo Jesus instituiu o sacrifício e a ceia pascal, por meio do qual se tornou continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz, quando o sacerdote, que representa Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que Jesus fez e confiou aos seus discípulos, para que o fizessem em sua memória. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Em casa você pode procurar o relato da instituição nos evangelhos sinóticos, né? Então, Mateus 26, de 26 a 29, Marcos 14, 12, 16, depois de 22 a 25, Lucas 22, do 1 ao 20. Depois eu vou pedir, a gente manda para vocês, né, esses relatozinhos da instituição, só procurar também na Bíblia. É algo muito que os evangelistas eles procuraram transcrever, que o Senhor Jesus ele instituiu antes da sua morte este sacrifício da nova aliança, né? Jesus que se entrega de maneira antecipada nas mãos dos discípulos. Então, lá na Escritura, na Bíblia, nós encontramos, né, este mandato do Senhor, esse pedido: fazei em memória de mim. Fazer o quê? Tomar, comer o pão, beber do vinho, beber do cálice. Interessante que em João nós não encontramos o relato histórico da instituição da Eucaristia, porque São João, ele com uma teologia muito mais elaborada, ele já apresenta para a sua comunidade a Eucaristia como sinônimo de serviço e comunhão. São João já vai no aspecto prático. Para que serve a nossa participação na Eucaristia? Para nos colocar em serviço, em comunhão. E o grande exemplo disso é o lava-pés, né? João 13, do 1 ao 20. E também o capítulo 15, aquele que permanece em mim dará fruto, né? Esse espírito de comunhão com o Senhor e com os irmãos. O capítulo 6 do Evangelho de São João é a grande catequese eucarística. Então, quem quiser conhecer o que João fala sobre a Eucaristia, deve ler em casa, na sua oração, o capítulo 6 de São João. Tá bom? Só alguma citação bíblica para mostrar que os evangelhos, eles narram esse relato histórico da ceia. O primeiro a escrever foi São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 11. São Paulo foi o primeiro a descrever o ritual da ceia pascal que ele recebeu, certamente, dos apóstolos. A Igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondem às palavras e gestos de Cristo. Palavras e gestos, né? A essência de todos os sacramentos. Todos os sacramentos, eles são compostos de palavras. Você busca, tá vendo que o pão tá douradinho na borda? Então, tá provando que esse forno é meio esquisito. Acho que houve uma interferência. Vamos lá. Então, os sacramentos, eles são formados, né, por palavras e gestos. Todos os sacramentos. Na celebração da Eucaristia, as palavras, né, na nossa tradição latina, a narrativa da ceia e os gestos, né, de ter o pão, de, né, elevar o pão em ação de graças e de distribuir o cálice. Então, quais são esses gestos e palavras? Vamos ver. Primeiro, na preparação das oferendas são levadas ao altar pão, vinho e água, isto é, os mesmos elementos que Jesus tomou em suas mãos. Nós vamos fazer um estudo detalhado da ceia judaica, nós vamos encontrar presente na ceia
judaica esses três elementos, né? Pão, o vinho e a água. A água servia para as abluções, né? O pão, que representava todo o sacrifício do homem, toda a labuta humana, e o vinho, que representa, né, esse fruto do amor, fruto da gratidão. Então, são elementos da cultura judaica que Jesus utiliza para dar este novo ensinamento que a cultura cristã ela herdou. Então, esses elementos, né, pão, vinho e água, eles possuem um significado teológico muito bonito, muito belo. Depois, na oração eucarística, rendem-se graças a Deus por toda a obra da salvação e as oferendas se tornam o corpo e o sangue de Cristo. As oferendas se tornam o corpo e o sangue do Senhor mediante a invocação do Espírito Santo. Pela fração de um único pão se manifesta a unidade dos fiéis e por meio da comunhão os fiéis se alimentam do corpo e do sangue do Senhor, assim como os apóstolos receberam das mãos do próprio Cristo. Vamos continuando. Primeiro, vamos então estudar um pouquinho, refletir sobre a preparação e apresentação das oferendas, né? O ofertório. Antes de tudo, prepara-se o altar, ou mesa do Senhor, que é o centro da liturgia eucarística. Levam-se depois ao altar o pão e o vinho, que se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. A procissão com as oferendas é acompanhada pelo canto do ofertório. Então, na primeira parte da missa, o sacerdote ele está, segundo as orientações litúrgicas, presente na cátedra, que é o lugar do presidente, o lugar da celebração. Depois, nesse segundo momento, é que ele se dirige ao altar, como o local da mesa onde ele vai realizar o sacrifício de Cristo. Depositadas as oferendas sobre o altar e cumpridos os ritos anexos, o sacerdote convida os fiéis a unirem-se a ele na oração e pronuncia a oração sobre as oferendas. Assim se conclui a preparação das oferendas e se introduz a oração eucarística. Aqui uma breve explicação sobre esses ritos, né? Primeiro, o sacerdote ele apresenta a Deus pão, fruto da terra, trabalho do homem, também o vinho, fruto da videira, esforço, né, do homem que a igreja oferece para se tornar pão da vida, né, e vinho da salvação. Depois o sacerdote, ele então faz, já está devidamente preparado, tem aquele gesto de mergulhar um pouco de água, uma gotinha de água dentro do vinho. Esse gesto simboliza a união da Assembleia ao mistério de Cristo, né? Em silêncio, o sacerdote lhe reza: pelo mistério desta água, deste vinho, possamos participar da divindade de Cristo que se dignou a assumir a nossa humanidade. Então, o sacerdote que pede que nós estejamos ali inseridos também neste grande mistério de amor. E nós estamos representados por aquela gota de água que o sacerdote derrama dentro do cálice. E o outro gesto é o gesto onde o sacerdote lava as suas mãos. Este, segundo alguns estudiosos, é o momento do ato penitencial do sacerdote. Ele pede ali perdão. No início da missa, ele convida a assembleia à penitência. E depois, então, nesse momento, ele lava as suas mãos, né, com o desejo de se colocar de maneira total, de maneira entregue, de maneira pura diante de Deus, para realizar este mistério. Ele reza, né? Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. A oração eucarística. Chegamos ao ápice de toda a celebração da Santa Missa. O coração da missa é a oração eucarística. Para a gente não dizer qual é a parte mais importante, né? Tudo é importante, mas existe o coração. E o coração é a celebração, né, da grande oração eucarística. A oração eucarística constitui no gesto que o Senhor Jesus realizou na última ceia com seus discípulos. Ele deu graças. Esta oração significa também uma oração de ação de graças, realizada pelo sacerdote ao Pai por Cristo no Espírito, devido à sua participação no sacramento da ordem
que o distingue do sacerdócio comum dos fiéis. Aqui no Brasil, nós temos esse costume, né, da oração eucarística ser toda ela dialogada entre o padre e o povo com as respostas. Isso é uma questão cultural. Em outros lugares, né, em outros países, não se tem essas respostas, né? Então, isso depende de cada conferência episcopal, né? A Santa Sé deu às conferências episcopais essa possibilidade, né, de fazer essas adaptações que visam enaltecer a participação do povo. Então, aqui no Brasil, nós temos, né, esse belo costume de responder à oração eucarística. É que eu digo, os domingos deveria ser sempre cantada a fim de que os fiéis possam participar de maneira mais plena deste mistério na sua condição de povo de batizados. Né? Vamos lá? Na oração eucarística existe o seguinte movimento. Quais são os movimentos da oração eucarística? O primeiro, são dadas graças ao Pai. O sacerdote começa a oração eucarística com um prefácio, fazendo de fato esta alusão. Na verdade, é justa e necessária, nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O prefácio já faz parte, né, do corpo da oração eucarística. Em alguns textos da oração eucarística, o prefácio já está embutido dentro da própria celebração. Mas o comum é termos essa introdução onde se faz esta grande anamnese, a recordação das maravilhas de Deus ao longo da história da salvação. Recorda-se e oferece o que Cristo fez. Aqui eu vou ler o prefácio, abri aqui aleatoriamente, da Paixão do Senhor, em o tema O Poder da Cruz. Então, vimos essa primeira parte onde o sacerdote ele dá graças ao Pai. Agora, a recordação daquilo que Cristo fez. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Então, uma recordação de algum evento salvífico relacionado ao mistério da vida de Cristo. Por isso que existem vários prefácios, né? O Natal, o Advento, o Tempo Comum. Cada prefácio ele tem um tema próprio a respeito dos mistérios da vida do Senhor. Pede-se que o Espírito Santo possa agir mediante a oração e a união da igreja. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós nos louvamos, né, cantando. Então a igreja exulta com o Cântico dos Santos, aquele cântico bíblico do livro de Isaías. São esses três movimentos que se tem durante a oração eucarística. E constantemente, não só no prefácio, mas constantemente esses movimentos eles vão aparecer em várias partes da oração eucarística. Pega o prefácio para dar esse exemplo, né? Ele é mais simples para a gente poder exemplificar. O esquema fundamental da oração eucarística é o seguinte. Primeiro, o prefácio, louvor ao Pai pela história da salvação. A aclamação da Assembleia à santidade de Deus. Santo, santo, santo. Este cântico, né, retirado lá do livro de Isaías, se não me engano, no capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão do santo do céu, que ele está, o templo ele tem essa visão do céu, e os anjos, né, os querubins, sobem e descem cantando, né, Santo, 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 o Senhor, Deus do Universo. A segunda parte do santo, né, o céu bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, é uma aclamação messiânica usada pelo povo de Israel para saudar aquele que vinha em nome do Senhor, seja para dar uma boa notícia, ou seja também para acolher o Messias. Foi assim que Jesus foi acolhido quando entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. A recordação e oferecimento da obra salvadora de nosso Senhor, memorial, a consagração, já no corpo de toda a liturgia da oração eucarística. Vou pegar aqui o missal, para a gente poder falar para vocês lembrarem desses momentos. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu,
e deu a seus discípulos dizendo, né? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. É muito interessante, as pessoas às vezes perguntam, né? Eu creio, se a gente estivesse aqui, né, com o público, as pessoas perguntariam, né, qual é a parte mais importante, né? O ápice de toda a liturgia, como eu disse, não tem parte mais importante, tudo é importante, mas o ápice é o momento final, a doxologia. Por Cristo, com Cristo, tem Cristo. Vamos entender o porquê. Na nossa tradição de rito latino, existem outros ritos dentro da Igreja Católica, na nossa tradição, rito romano, latino, se tem a tradição de se colocar as palavras da ceia, da narração da ceia. Se nós formos olhar outras orações eucarísticas, por exemplo, me recordo da oração da anáfora de São Basílio. Nós não vamos ter essa narrativa. Por quê, queridos? Isso é uma teologia muito bonita. A eucaristização, os dons, quando eles se transformam em Eucaristia, mediante a força do Espírito Santo. Então, o que o padre reza aqui, né? Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Aí diz aqui no missal, une as mãos e estende sobre as oferendas, dizendo, santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito. Nesse momento da epíclise, né, que esse gesto da imposição das mãos sobre a matéria do pão e do vinho, ali já aconteceu o quê? A conversão dos dons. O que o padre reza? A fim de que se tornem para nós o quê? O corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso. Na nossa tradição, compõe também esta súplica, esta oração, a narrativa da ceia, que nós chamamos de consagração. Na verdade, a gente fala, né, a consagração é todo um conjunto que começa com esse momento da epíclise, da invocação do Espírito Santo sobre os dons, tá bom? Para a gente não pensar assim, agora é só ali quando o padre eleva a hóstia. Não, a elevação da hóstia, ela foi colocada muitos séculos depois, se não me engano, por volta do século X, é que se começou a elevar a hóstia, né? Mas isso ganha seu ápice mesmo no século XVI, quando as igrejas eram muito grandes, o povo então não via o sacerdote, né, elevar a hóstia, né? O sacerdote celebrava voltado para Deus, não de costas. A gente fala missa de costas, não. É uma posição litúrgica. Os orientais até hoje fazem assim. Tem os momentos em que eles estão voltados para o povo, mas os momentos dos divinos mistérios, que a gente tem como a oração eucarística, eles se voltam para um lugar mais reservado, um lugar sagrado, né? Ficam ali nessa posição ad oriente, né? Voltados para Deus. Então, ali o povo começou a reivindicar o direito de querer ver, né, o que o padre estava fazendo. Né? Então, se instaurou esse costume da elevação da hóstia. Né? O próprio missal diz, né, mostra ao povo a hóstia, né, por um determinado tempo, né, a elevação. Tem um sentido, um gesto muito bonito que lembra aquilo que Jesus falou, quando eu for levantado da terra, né, atrairei a mim todas as coisas. Tem o seu valor, o seu gesto, embora esse gesto nasça um desejo do povo de ver, né? Os livros de liturgia até falam, né, que o povo reivindicava batendo, né, querendo ver. Aí tem o costume de tocar a sineta, a campainha, porque a missa era em latim, essa parte era em silêncio, o povo não tinha uma participação tão assim, consciente como hoje nós temos, né? Estamos tentando ter. Então, assim, muita gente rezava o seu terço, ficava lendo, né, o missalzinho, acompanhava as estações da Via Sacra, enfim, aí quando o coroinha, o acólito tocava o sino, as pessoas sabiam, né, que era o momento, então tudo se voltava, né, que estava de repente cochilando, acordava, olhava lá para o altar, né, as pessoas tinham até durante muito tempo, né, basta ver a consagração para que a missa valeu, né, todo um conjunto celebrativo. Né? Essa é um pouco da história da celebração, que a gente, em breve, se Deus quiser, nós vamos tocar nesses aspectos. Nós temos, então, a primeira epíclise, a invocação do Espírito Santo sobre os dons, né? Como eu li para vocês. A anamnese, que é a recordação de tudo aquilo que Jesus fez. Essa anamnese, essa palavra na teologia, não é apenas uma recordação vaga, mas ela significa uma atualização perene, é algo assim, que acontece realmente,
né, que não é só uma lembrança, mas essa expressão grega, anamnese, vem do termo judaico zikaron, que mostra, né, que aquele evento salvífico acontece hoje com toda a força de salvação que ele teve no passado. Então, a gente tem essa certeza que toda a ação de Deus na história da salvação, na liturgia, ela está acontecendo. Então, quando o sacerdote ele realiza esse gesto, ele está realizando aquele mesmo gesto de Jesus, né? Não é uma encenação, mas é uma atualização do mistério. A segunda epíclise, isso é muito importante, né? Sobre o povo. Eu vou tomar o texto da oração eucarística 3, que ele fica bem explícito. Quando o sacerdote reza assim, suplicando que o Espírito Santo venha sobre o povo, diz, né? Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo. Olha o que o padre, o sacerdote, ele pede, que a Assembleia seja repleta do Espírito Santo. Nesse momento, já desde toda a celebração, nós estamos reunidos em nome, né, da Trindade. Mas nesse momento acontece, quando o sacerdote suplica, há uma efusão do Espírito Santo sobre a Assembleia, para preparar a Assembleia o quê? Para receber a comunhão, para se tornar ela corpo de Cristo através da comunhão. Essa é a segunda epíclise. Depois as intercessões, né? O sacerdote faz a intercessão, né, pela igreja, pelas necessidades, né, do povo, pelos vivos, pelos mortos, né? Cada memento, né? Cada então lembrança que o sacerdote ele faz, né? Ele faça de nós uma perfeita oferenda para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, o momento da liturgia celeste, né? A Virgem Maria, São José, todos os santos, né? E por aí vai. O sacerdote atender as preces da vossa família que está aqui na vossa presença, reunir em vós, Pai de misericórdia, dos vossos filhos dispersos. Por aí vai todas as súplicas, todas as intercessões próprias da oração eucarística. E por fim, a doxologia final. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. É esse momento em que o sacerdote oferece o Cristo ao Pai pelo Espírito. Toda a missa é esse movimento, mas agora, quando o sacerdote eleva o cálice à patena, fazendo essas orações, ele está elevando, ele está recolhendo mais uma vez tudo aquilo que a Assembleia trouxe. Ele está recolhendo todo este evento salvífico e elevando ao Pai. E a Assembleia responde, amém. Assim seja. Nós acreditamos que toda a história da salvação, ela chegou ao seu ápice. Ela se atualizou. Nós tomamos parte desta história da salvação. Nós fazemos parte deste evento salvífico. É muito bonito esse amém final da oração eucarística. Conclui, né, o desejo da igreja. Estamos, sim, inseridos neste movimento. E é interessante porque o sacerdote eleva Cristo ao Pai pelo Espírito, vai dizer o documento de Puebla. É Cristo ao Pai pelo Espírito. Então, é a oferta da igreja que é elevada pelas mãos do sacerdote ao Pai por Cristo no Espírito. E que o Pai, né, quando essa oferenda ela é elevada, o Pai ele recebe a grande glorificação. O Pai é adorado, o Pai é glorificado, o Pai é exaltado. E o que acontece com toda essa exaltação? O Pai ele envia novamente para a igreja o quê? A divinização. Então nós nos tornamos divinos. Nós nos tornamos, né, participantes deste corpo místico de Cristo. Queridos, a riqueza, né, de toda a doxologia final da oração eucarística. Por isso que nós dizemos amém. Assim seja. Amém. Cristo é o nosso grande amém. Chegamos, então, ao rito da comunhão. Formam, portanto, o rito da comunhão as seguintes etapas: a oração do Senhor, o Pai Nosso, a oração dominical, a oração dos filhos e filhas de Deus, os ritos da paz com suas preces e, por conseguinte, a fração do pão, né? O Agnus Dei. A comunhão. A comunhão faz parte e dá sentido pleno à participação.
na missa, que desde os primeiros tempos é chamada também, como eu falei, de ceia do Senhor. Então, nós temos com a oração do Pai Nosso, essa oração que é uma oração eucarística, é uma oração litúrgica, é uma oração que o próprio Jesus nos ensinou. Às vezes a gente vê o Pai Nosso sendo rezado de qualquer maneira, né? Mas é uma oração sagrada. Deveríamos apenas rezar essa oração, segundo alguns estudiosos, no momento da liturgia, nas orações litúrgicas. Porém, nós sabemos, né, que muitas piedades, né, por exemplo, o nosso rosário, nosso terço diário, rezamos também o Pai Nosso, sempre lembrando que esta oração é uma oração eucarística. O Pão Nosso que nós suplicamos vai dizer o grande São Cirilo de Jerusalém, nas suas catequeses mistagógicas, não é o feijão com arroz. O pão nosso de cada dia é a palavra, é o Cristo, é a Eucaristia. São Cirilo ele tem, né, todo um comentário nas catequeses mistagógicas, vocês acham também na internet, sobre a oração do Senhor. Muito bonito, né? Quando ele fala que o pão que nós pedimos é o Cristo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito bonito dessa explicação que São Cirilo faz da liturgia eucarística, desde a sua introdução até ao momento da comunhão. Nós vamos ler porque já estamos chegando quase ao final, falta pouquinho. A ação de graças, o momento depois da comunhão, onde nós rendemos a Deus graças, né, por este grande sacrifício de louvor que nós participamos, né, por esta grande ação de graças, né, de fato, que a missa é essa ação de graças. Então, nós estamos ali agora agradecendo por esta graça que veio até nós através da palavra, através da participação na Eucaristia. Após a distribuição da Santíssima Eucaristia, recomenda-se, portanto, guardar um breve momento de silêncio para que a comunidade possa meditar acerca de tão profundo mistério. Mais uma vez, né? É importante um canto, sim, mas muito mais do silêncio, de oração. Algumas comunidades têm o costume, né, de fazer essa ação de graças espontânea, onde a gente agradece a Deus, né? Uma voz toma, uma voz faz coro à voz da Assembleia, como se essa pessoa recolhesse toda a oração da Assembleia e agora agradece, né? Como parte desse corpo, né? Por esta grande dádiva que é a Eucaristia. Todas as vezes, né, algumas comunidades têm esse costume de fazer a oração, a ação de graças espontânea. Mas não devemos esquecer que é uma oração também comunitária, não individual. É uma oração onde ali nós estamos reunidos ainda neste movimento, né, trinitário. Então é sempre uma oração ao Pai, por Cristo e o Espírito, né, a graça, dando graças por tão grande dom que o Senhor nos concedeu. É um momento, e o silêncio ele prepara então o nosso coração para a oração. E a oração pós-comunhão. Terminado o momento da ação de graças, o sacerdote, para completar a oração da comunidade reunida, implora ao Deus Todo-Poderoso que a comunhão eucarística recebida possa produzir os frutos necessários em nossas vidas. Esta oração conclui todo o rito da comunhão, e nela se expressa a nossa disposição em viver de Cristo que acabamos de receber. A Eucaristia deve nos configurar a Cristo. Sempre a oração pós-comunhão tem esse objetivo. Sempre o sacerdote faz essa súplica. Vou tomar aqui a oração, uma oração aleatória pós-comunhão. Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por vossos sacramentos, possamos receber o que prometem. O que os sacramentos prometem? Eles nos prometem essa perfeita configuração a Cristo. Então, o sacerdote lhe implora que a Eucaristia possa produzir em nós efeito. Chegamos aos ritos finais da nossa celebração litúrgica. Vamos em paz, né? E que o Senhor nos acompanhe.
Nós somos, então, enviados em missão. Como eu falei no início, a celebração da Eucaristia constitui o centro de toda a vida da igreja. Tudo se orienta para ela, tudo nela tem o seu começo e o seu ápice. Então, nós somos agora enviados para o mundo, para darmos bom testemunho de Cristo, para sermos, né, sal da terra e luz do mundo, anunciando ao homem que sofre que Cristo, ele é a nossa paz, ele é a nossa Páscoa. Nós queremos, então, dar ao homem essa grande alegria, essa grande notícia de que o Senhor ressuscitou e que ele se faz presente agora no mundo através de nós. Entra aqui também aquilo que muitos estudiosos vão falar sobre essa dimensão, né, social da Eucaristia. A missa, ela deve continuar na nossa vida. Tudo nós devemos fazer como uma grande ação de graça. Nosso trabalho, os nossos afazeres, os nossos estudos, tudo deve ser elevado a Deus como uma grande ação de graças que tem o seu ápice, né, na celebração da Eucaristia. E a Eucaristia, uma vez que nós participamos, ela nos leva a um compromisso. Lembra aqui, né, dos discípulos de Emaús que fizeram essa missa com Jesus no caminho. Eles escutaram a palavra, partiram o pão, reconheceram o Senhor no partir do pão e fizeram o quê? Voltaram em missão. Voltaram para Jerusalém. Emaús era o sinal daquele lugar obscuro, daquele lugar que às vezes a gente quer ficar para não nos comprometermos. Não. O Senhor, uma vez que se revelou a nós na palavra, na Eucaristia, ele nos envia em missão. E uma vez que nós recebemos o corpo do Senhor e temos consciência daquilo que nós recebemos, nós vamos nos transformando nele para darmos testemunho, né, dele no mundo. Por isso que nós somos chamados, né, a lembrar, todas as vezes que nós participamos da Eucaristia, dos pobres, daqueles que padecem. São Cirilo de Jerusalém e também São João Crisóstomo, em seus sermões sobre a Eucaristia, eles vão dizer, né, que nós não podemos descuidar do corpo de Cristo. Nada adianta compreendermos bem os ritos, ornarmos o altar com castiçais, né, se nós não cuidamos do Cristo que está no outro. É a dimensão do cuidado, né? Aquilo que eu li na Apologia de São Justino. O que sobrava daquelas coletas, né, que eram oferecidas, eram distribuídas aos pobres, aos doentes, àqueles que nada têm. Que nós possamos permitir, né, que a Eucaristia produza em nós esse fruto de ir ao encontro do outro. Porque aí o cristianismo e a nossa fé, ele vai ter verdadeiramente sentido. Comunhão com Deus e com os irmãos. Os queridos, então chegamos assim ao fim da nossa explicação.